Renato Gomes, bom dia. Jean, bom dia, meu querido. João, bom dia. Graça e paz, amados. Cristiano, bom dia, meu querido. Tamo junto. Glória. Bom dia, Lenai. Graça e paz, minha filha. Daniel, graça e paz, meu filho. Já tá no quilômetro 2 aí. Glória. Bom dia, Débora. Graça e paz, minha filha. Vamos que vamos. Faça um excepcional dia, tá? Em nome de Jesus. Bom dia, dona Marisa. Graça e paz, minha querida. O Renato, Deus abençoe. Luquinha, graça e paz, meu querido. Bom dia. Márcia, Eliene, graça e paz, bom dia. Bom dia, Silvelina. Deus abençoe o fruto do seu ventre. Bom dia, Josi. Bom dia, Alice. Glória a Deus. Bom dia, Fabiano. Bom dia, dona Sandra. Graça e paz a todos. Que o Eterno abençoe vocês de forma especial, tá? Amado, esse vídeo daqui a pouco tá subindo, né? Pra plataforma do YouTube, tá? Se você vai me assistir, né? Está assistindo pelo YouTube, curte o nosso canal, dá um likezinho aí no nosso vídeo e ative o sininho para você receber a notificação. Você que está comigo aí agora, né? Pelo YouTube, pelo Facebook, perdão, você compartilha, tá? Tem 16 pessoas. Se cada um compartilhar uma vez, são 16 compartilhamentos, tá? Então aproveita aí que você tá aí e ó, craque. Ah, o tempinho deu uma atrasada, Daniel. Entendo. Eita glória. Robin, graça e paz, meu filho, tudo bem, né? Deus abençoe seu dia. Amado, Lucas capítulo 16, verso 19, tá? Lucas 16, 19. Aleluia. Lucas capítulo 16, verso 19. Ô Silas, bom dia, meu querido. Graça e paz. Leila, bom dia. Graça e paz a todos. Ô Renata, Deus abençoe sua vida, minha filha. Graça e paz. Bom dia, bom dia, bom dia. Lucas 16, verso 19, tá? Depois eu vou ler Lucas 16, 9. Aliás, deixa eu ler o 16, 9, né? Para você entender o título que eu coloquei aí. Assim eu vos digo, fazei amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, eles vos recebam nos eternos tabernáculos. Lucas 16, 19. Bom dia, Frederico. Graça e paz, meu querido. Deus abençoe, tá? Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e satisfazia-se em oferecer todos os dias esplêndidos banquetes. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia coberto de chagas à porta daquele, e desejava-lhe saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. E no Hades, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro em seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro para que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que em tua vida recebeste os teus bens e Lázaro os seus males.
e agora este é consolado e tu atormentado. Meu Deus, segura aí comigo aí, tá? Só fazer uma anotação aqui. Como é que algumas coisas saltam aos olhos na hora, né? Amém. Vamos lá. Desculpa, tá? E disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que em tua vida recebeste os teus bens e Lázaro os teus males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de modo que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E ele respondeu: então rogo-te, ó Pai, que envies à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que solenemente lhe testifique, de modo que eles não venham também para este lugar de tormento. Mas Abraão lhe disse: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Então ele disse: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem nem aos profetas, tampouco, se não ouvem a Moisés nem aos profetas, tampouco crerão, ainda que alguém dos mortos ressuscitem. Louvado seja Deus. Pai, obrigado pela tua palavra nessa manhã, obrigado por cada ouvinte, por cada participante, ó Deus eterno, dessa maravilhosa luz que é a tua palavra. Abre o nosso entendimento e o nosso coração para as tuas verdades eternais, ó Deus eterno, para que possamos, ó Pai, assumir uma postura de crentes fiéis diante da tua presença, não só de pedintes, ó Deus eterno, mas de pessoas responsáveis com aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Pessoas conectadas ao teu Espírito, pessoas conectadas a outras pessoas, pessoas, Deus eterno, que querem transbordar o caráter de Cristo a toda essa geração. Pessoas que nesse tempo querem fazer sim a diferença, que não estão preocupados somente com uma vida perene, mas estão preocupados com a eternidade que faz parte das suas vidas. Eu oro nessa manhã, Pai, desde já agradecido por tudo, no nome santo de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Eu quero desde já aqui, dar um bom dia e a paz a Juliana, ao Luiz, tá, ao Cosme Damião, a Marilise, Deus abençoe, tá, minha querida, bom dia, graça e paz, ao João Paulo Borges, tá, a Soraya que está chegando agora, tá bom? O texto que eu li, tá, Lucas 16, 9 e Lucas 16, do 19 em diante, tá bom? Até o verso de número 31. A passagem que eu acabei lendo agora ao coração dos irmãos, amado, é uma passagem muito rica, ela é muito poderosa. A primeira coisa que eu quero desmistificar com você dessa passagem, tá, de Lucas 16, 19, é que isso não é uma parábola, tá bom? O que Jesus nos contou aqui nas Escrituras, tá, e o que o doutor Lucas ele atestou nas Escrituras, foi uma verdade que aconteceu, tá bom? Pastor, mas eu fui ensinado a vida inteira que isso era uma parábola. Perdoe, tá, os seus pastores, tá? Perdoe o seu professor da escola bíblica dominical, mas não é uma parábola, tá bom? Por um motivo. Todas as parábolas que você vê Jesus contar, ele nunca fala a respeito de nome próprio, tá bom? Tá? Uma das coisas que nos atesta nesse tempo, tá? Que o que Jesus escreveu aqui não é uma parábola, porque em nenhuma parábola de Cristo ele fala de nome próprio, tá? E aqui ele já fala de Lázaro, tá? Aqui ele já fala de Abraão, tá? Aqui ele não quer comprometer o nome do rico, ele o chama somente de rico, tá? Ele direciona para os 5 irmãos,
tá? Ele conta com muita veemência, ele fala com muita veemência esse caso, porque a maioria de nós lemos Lucas 16, 19, sem antes começarmos a ler o capítulo 16 por inteiro, tá? A gente não consegue trabalhar uma junção entre o versículo 1 até o verso 18 e depois o 16 e o 19, né? Nós não conseguimos ver nada num todo, tá bom? Isso surge através de uma passagem, tá? Em que Jesus ele tá falando aos seus discípulos, né? Havia um homem rico que tinha um mordomo e esse foi acusado diante dele como dissipador dos seus bens. Então ele começa explicando e depois ele entra na situação do rico e do Lázaro. Ele está dizendo: olha, havia um certo homem rico, tá? Que ele se vestia de púrpura, linho fino, satisfazia-se em oferecer banquetes, e ele amava tudo isso de forma esplêndida, de forma maravilhosa, tá? Então ele era uma pessoa que gostava muito do banquete, gostava muito de festa, né? Louvado seja Deus, tá? William, bom dia, meu querido. Michele, bom dia, graça e paz. Neliane, bom dia, minha filha, graça e paz, tá? Caroline, Daviana, Santiago, Deus abençoe, tá? Se eu não falei, Soraya, bom dia, Deus abençoe a vida de vocês. Se você entrou agora, compartilha essa live, tá bom? Até para que depois você possa pegar por inteiro, tá? Aquilo é a introdução que eu acabei dando ela, explicando que essa passagem não tá bom? É uma parábola, é uma verdade que o Senhor está aplicando aos nossos corações, tá? É uma história verídica, tá? E essa história verídica, ela acaba acontecendo para nós todos os dias, tá? Todos os dias acaba acontecendo algo parecido, tá? Nas nossas vidas. E aí nós acabamos, né, tomando por base o verso 9 que diz: assim eu vos digo, fazei amigos com riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, eles vos recebam nos eternos tabernáculos, tá bom? Talvez que você não está entendendo agora é o que eu vou dizer, tá? As oportunidades elas acabam batendo na sua porta, tá bom? Esse mendigo, ele nada mais era do que a oportunidade do rico de ser recebido por um amigo, tá? Nos tabernáculos celestiais, tá? E aqui, quando a gente começa a ler a partir do verso 19, você vê Jesus, né, contando na prática o que aconteceu com o homem e mostrando para nós a oportunidade que esse homem teve de fazer amigos com a sua riqueza, tá? Com aquilo que ele ganhava, com aquilo que vinha nas suas mãos, com aquilo que ele tinha, mas ele não conseguiu cumprir esse desafio, tá? Pega isso no seu espírito. Lázaro é um tipo de amigo que esse rico deveria ter feito antes que o acesso dele à sua riqueza na terra acabasse. Então, existem pessoas que Deus coloca no nosso caminho porque Ele está nos dando uma oportunidade. Na verdade, Lázaro é como se fosse um missionário, né, à porta da nossa casa, uma pessoa que cumpriu bem o seu papel, tá, na pobreza, mas que tinha a sua parte reservada na eternidade, tá? Um homem que eu ouso dizer que tinha na eternidade poder sobre as águas, tá? E o que o rico talvez não conseguiu entender, e o que eu quero explicar ao coração dos irmãos, é que quando essas coisas faltam, né? Quando a riqueza faltar, né? Quando essas coisas como a riqueza faltar, que você tenha amigos, tá? Nos tabernáculos celestiais para poder
te receber, tá bom? Quando eu pedi aos irmãos, né, um pouquinho de tempo, só para mim poder anotar, lendo o verso 25, disse Abraão: filho, lembra-te que em vida recebeste. Eu fiquei assim, cara, como que Abraão sabe, né, que em vida o rico recebeu os bens e o Lázaro recebeu o mal? Quer dizer, a informação chegou para Abraão, tá? Quem tem governo e domínio sobre o ambiente sempre tem a informação privilegiada de Deus, tá, amados? Entenda uma coisa: você nasceu para poder governar, você nasceu para estabelecer a glória de Deus no ambiente onde você colocar a planta dos seus pés. Pastor Cláudio Flores, meu amigão do peito, bom dia, graça e paz, meu querido. Adriano, bom dia, meu querido, graça e paz. Ronan, bom dia, graça e paz, meu filho. Então pega isso no seu espírito, tá? A informação sempre chega para você, tá? Você não precisa ser sabedor de todas as coisas, mas a informação chega, porque o canal da sabedoria e da bênção é o Senhor, tá? Se Ele é o canal da sabedoria e da bênção, não é na terra que eu vou procurar solução para os meus problemas, é do alto, porque do alto vem a revelação para a sua vida. Então você não vai ficar enganado com qualquer tipo de sentimento, você apenas vai se posicionar e Deus vai falar ao seu coração. Amém, meus queridos? Então quando eu olho para essa passagem, eu vejo a oportunidade que esse rico teve de fazer história, cara. A oportunidade que esse homem teve de também mudar a sua própria história e, pelo testemunho da sua vida, mudar a vida dos seus irmãos. Tá vendo o prejuízo que você causa na terra? Quando você não se posiciona diante daquilo que Deus tem para você, além de você não tomar posse daquilo que é seu em vida, você ainda impede outras pessoas de tomarem posse dessa mesma vida. Por quê? Aquilo que... O meu testemunho vale muito mais do que aquilo que eu faço, tá? Então seja uma pessoa que dê testemunho sobre a face dessa terra. Para de acordar na segunda-feira e achar que a segunda-feira é o pior dia da semana, sendo que não é, e vai fazer o seu dia acontecer. Vai, meu amigo, em nome de Jesus, fazer o teu dia acontecer. Vai prosperar, vai conectar pessoas, vai falar do amor de Deus para as pessoas, ou pelo menos aquilo que você faz nessa terra, que você cumpra, comprou, paga, fez um compromisso, assume, tá? Mesmo a cabo de tomar prejuízo, fica tranquilo, tá bom? Prejuízo nada mais é quando você pensa em algo negativo, como um valor que você pagou para não fazer aquilo de novo, tá? Você paga um valor para não fazer aquilo de novo, tá? Pega um código aí da pessoa de Davi. Davi era um homem tão extraordinário que ele cometia um pecado e depois ele não cometia esse pecado mais. Ele se arrependia, ele cometia novos pecados, mas se arrependia, ele nunca cometia o mesmo pecado. Então pega isso aí no seu espírito, tá bom? Esse homem carregava com ele uma vanglória da vida. Esse homem carregava com ele a luxúria, tá? O orgulho, uma luxúria de forma insensível, a ponto de não perceber que à porta da casa dele tinha alguém que era a oportunidade de uma vida melhor na eternidade, tá? E a gente vê que esse homem fazia gastos desnecessários frente às suas necessidades, frente às necessidades da beneficência, gastos desnecessários, tá? Por que você está falando isso, pastor Douglas? Esses dias eu recebi um vídeo da missionária Maria José, e eu quero até aproveitar a expansão disso tudo, porque ontem eu fui parado por uma pessoa que não faz parte da nossa realidade, da Igreja Metodista Wesleyana, e eu achei tão interessante. Falou assim: pastor Douglas, eu vi um vídeo, né, que passaram um vídeo, né, a respeito de um projeto, né, de uma missionária lá na África, e eu vou te procurar lá na igreja amanhã para poder lhe dar uma oferta para depositar para ela, tá bom? Lá na África. Quer dizer, pessoas que estão entendendo que aquilo que Deus está dando para ela é para comunicar a outras pessoas também. Louvado seja Deus, né? Pessoas que estão à frente, né? E que não estão tendo gastos desnecessários, mas entendem a necessidade da
beneficência, né, daquilo que eles podem atingir ou tocar ainda em vida, né, aliviar ainda algumas pessoas, né, e por esses dias eu tinha colocado isso no meu coração, né, nossa casa já manda uma oferta mensal a essa missionária, e eu, né, olhei a minha situação, falei assim, opa, em vez de eu fazer isso, eu vou deixar de fazer isso, e eu vou enviar uma oferta satisfatória também para esse projeto que está acontecendo lá na África. Louvado seja Deus por isso. Com isso, ontem, né, uma outra irmã conectou comigo, falou comigo a mesma coisa. Pastor Douglas, logo à noite pega comigo, tá? Envia X de valor para essa missionária também na África. Eu quero estender as mãos, né? Pessoas que na realidade entendem para que foram chamadas, porque na realidade tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui, aquilo que Deus está acrescentando na sua vida, se não for para transbordar na vida de outra pessoa, não tem sentido nenhum, tá? Não tem sentido nenhum se não for para poder transbordar na vida de outra pessoa. A Bíblia, então, no verso 19, falou de Lázaro, do rico. No verso 20, ela fala de Lázaro. Olha o que ela fala. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cobertos de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as chagas, tá? Talvez essa aqui seja uma das maiores dificuldades que os evangelistas dessa época enfrentam, tá? Dos ricos entenderem que eles precisam comunicar a sua riqueza àqueles, né, que estão aí abrindo campo para poder levar a mensagem, para poder levar a palavra, tá? Uma das coisas que eu consigo entender, né, lendo aqui Lucas 16, 20, né, que esses Lázaros, eles acabam não sendo Lázaros, tá? Quando você passar por um mendigo, não trata ele como um mendigo, tá? Olha ali como uma pessoa de potencial. Lucas 16, 9, deixa eu ler para você. Assim eu vos digo, fazei amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, porque um dia ela vai faltar no sentido de você não vai ter acesso a elas mais, tá? Eles vos recebam nos eternos tabernáculos, tá? Essa mensagem aqui, ela é uma explicação de todo esse capítulo. Fazer amigos, ganhar almas nessa vida, para termos um dia quem nos vai receber nos tabernáculos eternos, tá? Todo o dinheiro, todo o bem que a gente recebe nessa terra são bens injustos. Que isso, pastor? Batalhei tanto para isso. Por isso mesmo. Amém, queridos? Porque você coloca um sentimento tão grande naquilo que você recebeu, porque você batalhou tanto, você trabalhou tanto. Só Deus sabe, né? Vamos usar uma expressão. Só Deus sabe o que eu sofri para poder chegar até aqui ou ter o que eu tenho. Então isso é injusto, tá bom? Por quê? Porque a bênção de Deus em si, ela é uma bênção que ela não causa dores, amado. Então, se aquilo que você recebeu, né, essas riquezas injustas que te causou dores, ela não comunica a vida de outras pessoas, é porque eu estou querendo causar a mesma intensidade de dor naquele que precisa receber. E de fato não é. Por quê? A bênção do Senhor, ela não causa dor, mas ela enriquece, tá? Como eu posso mudar isso? Como que eu posso mudar essa circunstância? Né? Como eu posso mudar essa questão das riquezas injustas? Se eu for uma pessoa fiel ao reino de Deus. Se eu sou uma pessoa fiel ao reino de Deus, eu vou mudar a situação das riquezas injustas que eu recebi, tá? O que Jesus nos fala? Jesus acaba nos dando um exemplo negativo do rico que desprezou a grande oportunidade de fazer um amigo, o próprio Lázaro, que jazia à porta da sua casa. Lázaro, na realidade, ele não era um mendigo. Lázaro, ele era uma grande oportunidade que o rico teve de receber
e ter sido recebido por ele nos tabernáculos eternos. Amém, querido? Mas tudo isso estava fadado em quê? A maneira ao qual o rico iria se comportar diante do Lázaro, tá? Porque Lázaro era a oportunidade futura daquele rico. Todos nós temos a mesma oportunidade. A oportunidade, ela bate na nossa porta todos os dias. Alguns abraçam essa oportunidade, alguns colocam essa oportunidade para dentro e faz essa oportunidade assentar na sua mesa. Deixa eu dizer para você uma coisa: quer ser uma pessoa mais feliz? Aumente mais uma cadeira, coloque mais uma cadeira na tua mesa, tá? Convide alguém para poder sentar à sua mesa. Convide alguém para você poder compartilhar das benécias que o Senhor tem colocado sobre a tua vida. Não seja uma pessoa egoísta, porque o egoísmo do rico, tá? E o olhar do rico apenas para a sua riqueza fez com que ele não comunicasse com o mendigo para que num futuro ele fosse recebido nos tabernáculos eternos por aquele próprio Lázaro, que não era um mendigo, mas um missionário disfarçado à sua porta. Ganhe almas com todo o dinheiro que você tem, para que quando o dinheiro lhe faltar, até mesmo depois que você esteja morto, você tenha discípulos para poder te receber nas mansões celestiais. O Senhor Jesus, em Lucas 16, do 19 até o verso de número 31, nos conta uma história, nos fala de uma realidade, nos mostra uma oportunidade, nos revela a forma ao qual nós não deveríamos andar e a forma ao qual nós deveríamos cumprir o nosso propósito sobre a face dessa terra. Entenda uma coisa: evangelistas fazem coisas extraordinárias com migalhas que caem nas suas mãos. Eles até se satisfazem com migalhas que caem nas suas mãos, mas melhor seria assentar à mesa e dividir o pão. Essa é a oportunidade que Deus nos dá, de assentarmos à mesa e dividirmos um pão. Há muito tempo eu olho para os mendigos da minha cidade e eu vejo eles como uma oportunidade de eu ser melhor. Eu vejo eles como uma oportunidade que Deus me dá de ser melhor sobre a face dessa terra. E a Bíblia nos fala que aconteceu que morreu o mendigo e ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E diz a Bíblia que o rico também morreu e ele foi sepultado. A hora da verdade, ela sempre chega. Uma hora ou outra, a hora da verdade, ela sempre chega. E aí, na hora da verdade, o rico saberá que Lázaro não era de fato aquilo que ele aparentava ser. Aquela era apenas uma roupagem que Lázaro carregava, tá? Na realidade, quando nós não paramos para observar as pessoas que estão ao nosso redor, a gente perde as oportunidades que aparentemente elas passam à porta da nossa casa, ou aparentemente elas estão à porta da nossa casa, né, olhando para nós, mas nós fingimos não ver essas oportunidades. O problema é que talvez na porta da tua casa pode ter um mendigo missionário vestido de mendigo, mas na realidade ele é a oportunidade que você tem de ser recebido por alguém, por um discípulo, nos tabernáculos eternos de Deus. Pegou isso no seu espírito? Então vem comigo. Agora o cenário muda da terra, né, para o Hades, da terra para o lugar dos mortos, da terra para o seio de Abraão. Até quando o cenário estava na terra, ambos têm a oportunidade de ter a sua vida mudada. O rico de ter a sua vida mudada na eternidade, sem que ele veja
mas que estava muito próximo dele experimentar essa eternidade, e Lázaro de ter podido ter a sua realidade na terra transformada por um rico, né? Talvez aquele missionário que estava ali na porta estava aguardando apenas uma oportunidade para que a sua vida também fosse transformada, tá? Mas a diferença de um para o outro está aqui. Quando eu saio do âmbito terreno e eu adentro a um ambiente celestial, nada mais pode mudar. Tudo está agora debaixo de um domínio e de um juízo do Senhor, tá? Não quero ofender ninguém, mas não adianta acender vela, não adianta missa de 7º dia, não adianta pagar indulgências para que essa pessoa ela saia desse lugar para o outro, tá? Não existe um purgatório, existe uma realidade de Deus, amém? E nós vamos aprender isso, tá? Através da palavra do Senhor. E no Hades, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu de longe. Ergueu os olhos e viu de longe Abraão e a Lázaro no seu seio, no seio de Abraão. Eu vou falar para você algumas coisas que as pessoas elas vão passar a considerar estando perdidas no Hades. A primeira coisa que a pessoa ela passa a considerar estando perdido no Hades é levantar os olhos para poder contemplar as coisas que prevalecem, pois durante a sua vida na terra essas pessoas não tiveram interessadas naqueles bens espirituais. O grande problema é quando eu não estou interessado nos bens espirituais enquanto eu vivo na terra, tá? No Hades não tem como mais tomar partido desses bens espirituais, porque o que você tem para poder fazer na sua vida, você precisa fazer agora, enquanto está com vida aqui na terra. Essa terra para nós é um processo como se fosse o processo de uma faculdade, onde você precisa passar pelos cursos, onde você precisa passar pelas provas e ser aprovado a estar do outro lado. É uma das coisas também que as pessoas que estão perdidas no Hades, elas não consideram. Elas acabam descobrindo que as pessoas que estiveram à porta da sua vida não eram aquilo que elas pensavam ser. As pessoas que estão à porta da sua vida não é aquilo que você pensa ser. Sabe por quê? Ontem à noite eu disse para os nossos irmãos, a vida que você está vivendo agora não é a realidade que Deus tem para você, porque a realidade que Deus tem para você é ainda mais extraordinária do que a vida em que você estava vivendo. Lázaro nada mais era do que a oportunidade que o rico tinha para poder alcançar a salvação, mas esse rico desprezou essa oportunidade. Eu quero dizer para você uma coisa, não despreze as oportunidades que estão na sua porta, de você alcançar a salvação no Senhor. Não despreze a oportunidade. Coisas que as pessoas passam a considerar estando perdidas no Hades. Consideram que muitas pessoas que são lambidas pelos cães aqui no mundo podem estar destinadas ao seio do Pai. Talvez você olhe para essa pessoa e o alento que ele tem é ser lambido pelos cães. O alento que ele tem é ser lambido, né, pelos cães nas suas chagas, mas talvez o destino profético dele está reservado no seio do Pai. Pessoas que estão perdidas no Hades, e agora eu já falo de um tempo na eternidade, consideram agora que o lugar de tormento não é um passatempo. O lugar de tormento não é um parque de diversão. O lugar de tormento não é brincadeira. Ele está dizendo, e no Hades
estando em tormentos, ergueu os olhos. Aquele que teve uma vida regalada, aquele que teve uma vida abençoada, aquele que não teve limites quanto ao dar festas, ao ir e vir, ao comprar, ao usufruir dos bens dessa terra, agora está num lugar acometido de tormentos. E essas pessoas acabam considerando que o lugar de tormento não é um passatempo, que o lugar de tormento também não é uma purgação, mas o lugar de tormento é o prêmio ao qual a sua conduta o conduziu, ao qual ele rejeitou os benefícios oferecidos através da oportunidade de um mendigo que estava à sua porta. O rico vestia-se bem, o rico tinha uma vida boêmia, e a mensagem que Cristo quer transmitir é uma mensagem direta para nós sacerdotes, para você sacerdote, aonde talvez naqueles dias também João era o mendigo e Anás era o rico. E são oportunidades que Deus coloca na nossa porta para poder reconhecê-lo. Deus sempre vai usar pessoas para poder abençoar a nossa vida. Entenda uma coisa, as oportunidades elas surgem através de pessoas. Deus nos conecta às pessoas, amado. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia Lázaro para que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado pelas chamas. Agora, aquele que mendigava tem poder sobre as águas para poder refrescar a língua do rico, que ergue os olhos e o vê lá do outro lado, em um ambiente maravilhoso, em um lugar de esperança, em um lugar onde a glória de Deus está refugindo. O problema é que quando o rico ele está na eternidade ali com Deus, ali no Hades, onde há uma separação no mundo dos mortos, ele passa a considerar algumas coisas. Quando uma pessoa está perdida no lugar de tormento, e eu já estou falando isso para você de antemão. Por que você está dizendo isso, pastor Douso? Porque eu não quero que você vá para esse lugar de tormento. Eu já estou te mostrando o laudo desse lugar. Eu já estou mostrando para você como é esse lugar. E as pessoas que estão nesse lugar, elas passam a considerar também a paternidade. Algo que elas não querem para a sua vida em vida, elas passam a considerar na eternidade. Elas consideram a paternidade, elas consideram o cuidado, elas consideram, elas olham, elas sabem quem é o Pai de verdade. As pessoas que estão nesse lugar de tormento, elas também passam a considerar a misericórdia de Deus. Em vez de viver a misericórdia de Deus nesse tempo para a sua vida, elas passam a considerar na eternidade, mas não tendo nenhuma valia a mais para a sua vida. Também na eternidade, no lugar de tormento, no Hades, essas pessoas consideram que Lázaro agora tem poder e autoridade, está sob o poder e a autoridade de Abraão, que Lázaro agora tem poder sobre as águas, que ele considera ainda que aquele que não dava migalhas de comida em vida na terra não merecia nem mesmo uma gota de água sobre a sua língua para poder refrescá-lo. Também consideram que aqueles que se satisfazem vendo os cães lambendo as chagas de um mendigo, sem nada lhe oferecer, serão lambidos pelas chamas do fogo. Sem lhe oferecer pão, sem lhe oferecer água,
sem lhe oferecer vestimenta, sem lhe oferecer um alento ou uma melhor vida. Nós somos a oportunidade que pessoas têm, e essas pessoas são a oportunidade que nós temos de uma transbordar na vida da outra. Talvez você está tendo a oportunidade agora de transbordar na vida de alguém que precisa, que está carente, para que na eternidade essa pessoa receba você e transborde na sua vida, de braços abertos, nos tabernáculos eternos do Senhor. Amandu canto e levácia. Deus bendito e adorado. Eu não sei o quanto você está pegando disso no seu espírito, mas eu só quero trazer à memória aquilo que lhe traz esperança. Quando você encontrar alguém, quando alguém lhe pedir alguma coisa, pelo amor de Deus, não vire as costas para essa pessoa. Se tiver um pão, divida o seu pão. Se tiver um café, divida o seu café. Um prato de comida, parta ele no meio, pelo amor de Deus, porque talvez essa é a oportunidade de alguém transbordar sobre a sua vida, a partir daquilo que você repartiu. E disse-lhe, porém, Abraão: filho, lembra-te que em tua vida recebeste teus bens, e Lázaro os seus males, e agora este é consolado, e tu é atormentado. A maioria dos mendigos que conhecemos, eles são a oportunidade que temos de mudarmos o nosso curso em Deus, o curso da nossa vida, para o curso da nossa vida na eternidade com Deus. Homens não são e não serão consolados porque foram pobres nessa vida. Homens são consolados porque completam a sua missão como pobres nessa vida, podendo ter sido instrumento de Deus de outra forma, mas eles acabaram sendo missionários da mendigância. Pessoas que nos deram oportunidade, Jean, Nicásio, Natália, Rita, pessoas nessa vida que nos dão oportunidade de sermos melhores, de abrir o nosso bom tesouro e lhe ofertar um pão, de abrir o nosso bom tesouro e ofertar-lhe uma água, de abrir o nosso bom tesouro e ofertar-lhe um agasalho, um cobertor, de abrir o nosso bom tesouro. Por quê? Porque na maioria das vezes, Pina, no nosso bom tesouro, quem está reinando é o espírito do anticristo. O anticristo está lá no nosso bom tesouro. E como que eu provo para você que o anticristo está lá no bom tesouro que você tem? Você não usa e não reparte ele com ninguém. Eu vou te provar que o anticristo está lá no seu guarda-roupa. Tem cobertor lá que nunca cobriu ninguém, mas ele está lá guardado. E talvez você vai viver e morrer e ele nunca vai cobrir ninguém. É o anticristo que está lá, porque é algo tão precioso para você que ele não deixa você usar e não quer que ninguém use também. Quer ver um outro lugar onde o anticristo está? Na prateleira de muitas casas. Casas essas que não conseguem usufruir da prataria que tem, não conseguem usufruir da porcelana que tem, não consegue. Um dia, sem muito entender o que nós estávamos fazendo, eu vou te contar uma história rápida. Eu e a minha esposa olhamos debaixo da nossa cama, havia uma caixa bacana, grande. Quando nós casamos, alguns amigos nossos de São Paulo enviaram para nós um presente. Quando chegou aquela caixa, eu achei até que era uma televisão. Mas aí quando eu abri, era um kit de porcelana Schmidt. E durante alguns anos, esse kit de porcelana Schmidt, ele ficou guardado debaixo da nossa cama. E aquilo, você ia arrumar uma coisa, arrumar outra, aquilo estava sempre atrapalhando. E um dia a Cristina olhou para mim e falou assim: Douglas, nós estamos guardando isso para quem? Eu rapidamente,
Olha, para uma visita, na hora que a visita vier aqui em casa. Olha que loucura, cara. A gente está guardando algo que nós ganhamos para nós, para o nosso deleite, para o nosso desfrute, para uma visita que vai vir. E a visita às vezes vem e a gente também não vai lá mexer. Sabe o que ela falou? Vão acabar com isso? Vão colocar isso para fora? E vão usar? Irmão, já tem 12 para 13 anos que nós estamos usando essa porcelana. E nós tomamos café com ela, nós almoçamos, jantamos com ela. Eu acho que até hoje só um prato quebrou. Glória a Deus por isso, amado. O problema é que a gente dá tanto valor às coisas, mas tanto valor, que nós colocamos ela num lugar onde quem reina é o anticristo. É o espírito do anticristo que reina sobre aquilo. Comece a olhar as suas coisas, eu vou te dar um conselho. Se algumas coisas que você tem, já tem mais ou menos 2 anos que você não colocou a mão nessas coisas, por favor, doe para alguém. Pega essa prataria que você tem, coloca para usar. Coloca na mesa para os seus filhos. Coloca na mesa para quem te visita, para quem passa na porta e vai tomar um café com você. Coloca isso para usar, amado. Pega esse cobertor e dá para alguém se vestir. Mas pastor, não vai durar muito tempo. Vai durar o tempo necessário para cobrir o frio da vida daquela pessoa e alongar o tempo de vida dela. Pronto. Mas para de deixar o anticristo reinar sobre as suas coisas. É porque minha avó me deu. Sua avó já foi, irmão. Sabe o que você pode guardar no seu coração, da sua avó, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu tio? São as boas memórias que estão aqui, ó, dentro do seu córtex visual. É isso que você pode guardar. O restante é para você usar, fazer outras pessoas felizes, abençoar a vida de outras pessoas, amado. Vão parar com isso, pelo amor de Deus. Não, porque eu tenho que guardar isso aqui. E aí, se algum filho seu algum dia estragar alguma coisa que você está tanto ovacionando, você vai brigar com ele por causa de alguém que já foi. E que deixou algo ali na sua casa que está sendo um caos na sua vida. Coloca isso para usar, meu irmão. Coloca isso para abençoar outras pessoas. Põe a sua melhor toalha na sua mesa para poder almoçar com a sua esposa e com seus filhos. Põe a melhor toalha na sua mesa. Põe a melhor prataria que você tem. Para de guardar os garfinhos, as facas para quando a visita. Vai, pega, vai usufruir você, irmão. As melhores xícaras. Eu não gosto de tomar café na xícara. Mas de vez em quando a Cristina vai lá, pega lá um chazinho, né? E aí põe lá, e eu vou lá naquela xícara e não gosto, mas eu vou tomar e pronto. Vai usufruir. Já se passaram 12 ou 13 anos. Um prato só deve ter quebrado. Glória a Deus por isso. Que tivesse quebrado tudo. Mas eu vou lembrar das memórias que eu tive na mesa com a minha esposa, com a minha filha. Esses dias agora recebemos na mesa aqui um casal abençoado, a Day e o Marquinhos. Eles comeram na porcelana que a minha filha come, né? Que hoje o meu filho adotivo come. Por que, amado? Deus fez isso para podermos usufruir. Como o João está dizendo, comunicar os nossos bens ao próximo. Comunicar o melhor que a gente tem. Amém, queridos? Então vem comigo. Diz, porém, Abraão: filho, lembra-te que na sua vida tu recebeu os bens e Lázaro somente os males, e agora este é consolado e tu atormentado. Deixa eu adiantar. E além de tudo isso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de modo que os que quiseram passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá passar para cá. Não tem esse negócio não, irmão, na eternidade. Não tem nenhum homem aqui na terra que vai orar e falar com Deus: Senhor, faz isso. Depois que está morto, acabou. Não tem missa, não tem choro, não tem vela. Quem manda é Deus, a justiça de Deus. Hebreus 9, 27. Depois da morte segue-se o juízo. Pronto, acabou, amado.
Algumas coisas que as pessoas passam a considerar quando estão perdidas no Hades é que há um abismo agora de separação. Talvez o que separa você da oportunidade que está da porta da tua casa é um portão. Vai lá, destranca o cadeado, passa para o lado de fora e cuida de quem está do lado de fora. Porque no dia em que você quiser ser cuidado, talvez terá um abismo separando você dessa outra pessoa. E aí não tem condições mesmo, nem de um vir ao outro. Nem a bondade do coração do mendigo alcançar o coração do rico. E nem a necessidade do rico alcançar o ambiente de Lázaro. E ele respondeu: então rogo-te, ó Pai, que o envies à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que solenemente lhe testifique, de modo que eles venham também para este, de modo que eles não venham também para este lugar de tormento. O poder do envio missionário. Talvez você questione agora, né? Mas o poder do envio missionário, ele é tremendo, tá? Talvez aquele homem poderia ter mudado a história dos seus 5 irmãos se ele tivesse assumido o seu ministério. Às vezes o ministério que você tem está na sua porta. Às vezes o ministério que você tem talvez é de um parente que está aí na sua casa, doente, deitado numa cama. Cuida dele da melhor forma possível. Talvez o ministério que você tem é de um mendigo que está na porta da sua casa. Para de se queixar que você dá um prato de comida para ele todo dia. Dá comida para ele. Se Deus está te dando, dá comida para ele, amado. Vamos parar de ser hipócrita. Pelo amor de Deus. Para de reclamar das oportunidades que Deus está te dando de ser abençoado. Ei, eu estou olhando aqui dentro dos teus olhos. Para de reclamar da oportunidade que Deus está te dando de ser abençoado. Eu já passei por isso, amado. É terrível às vezes a gente andar na rua e 10 pessoas te abordarem, 10 pessoas querendo tomar alguma coisa de você, mas quando eu olho para elas eu digo: obrigado, Pai, porque eu não sou uma dessas 10 pessoas que está pedindo, tentando tomar alguma coisa de alguém. Eu tenho a oportunidade de dar. Então para de reclamar da pessoa que te pede. Talvez ela é a oportunidade que Deus está te dando, amado. Alabantu e cantará. Talvez ela é a oportunidade que Deus está te dando, cara, para poder prosperar a tua vida, para poder abençoar a tua casa, a tua família. Alabantu e cantará. Agora o rico estava querendo dar valor ao envio missionário, mas não tinha mais condições. Você quer dar valor ao envio missionário agora? Agora não tem jeito. Agora ele já estava na eternidade, agora ele já estava no lugar dos mortos, agora ele já estava no Hades. Não tinha condições mais de dar valor ao envio missionário. Porque aqueles que estão mortos no corpo nada mais pode fazer. Na vida dele, o fogo que deveria arder o coração dele era aquele mendigo que estava à sua porta, desejando-lhe comer as migalhas que caíam da mesa. Só havia desejo, porque ele não tinha acesso à mesa. O fogo que abençoaria a vida daquele rico, que transformaria a vida dele, era o Lázaro que estava à sua porta. Mas agora ele estava sendo atormentado pelas chamas. E o fogo do Espírito está falando ao seu coração agora: você tem a oportunidade de abençoar os missionários no campo. Não faz porque não quer. Se alguém que está aí me ouvindo, sentindo no coração desejo de ainda essa semana fazer algo na vida de um missionário, mande uma mensagem inbox para mim. Se você tem o meu WhatsApp, mande,
depositar, eu já tenho destino para essa bênção que você vai depositar na vida de um missionário, tá? Missionária Maria José tá lá na África, cavando poço, cara, e num lugar onde ninguém achou que teria água, ela persistiu e a água jorrou. E ela falou para mim: Pastor Douglas, agora eu preciso de um maquinário que tire a água, e ele é movido a energia solar. Eu preciso comprar uma placa, eu preciso comprar. Eu falei: missionário, vai dar, isso vai acontecer. Eu creio, isso vai acontecer em nome de Jesus. Eu confio, eu sei que vai acontecer. Por quê, amados? Nessa vida, o fogo que nos move a fazer missões, ele é promovido pelo Espírito Santo de Deus da verdade. Aquele mendigo disse: eu tenho 5 irmãos. Para que solenemente lhe testifique, de modo que eles não venham também para este lugar de tormento. Agora o rico, ele atinou para as missões, mas já era tarde. Agora o rico queria que um missionário, que a salvação alcançasse a sua casa. A salvação, ou a mensagem da salvação para aqueles irmãos, era esta: a lei e os profetas chegaram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e a pregar-se força para que todo homem entre nele. Deixa eu te dar um conselho. Assim eu vos digo: fazei amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, eles vos recebam nos eternos tabernáculos. Faz amigo com aquilo que você tem, amado. Que são riquezas da injustiça é aquilo que você conquistou pelo trabalho pesado. Santifique o que você tem, ganhando almas, trazendo pessoas para sua mesa, aumentando mais um lugar na sua mesa, colocando mais uma cadeira. E Abraão lhe disse: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. A oportunidade que nós temos é de crer no Cristo ressurreto. Essa é a grande oportunidade que eu tenho, meus irmãos. E essa é a única chance que eu tenho para poder ser salvo. E então ele disse: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Jesus está contando a sua própria história. Pega isso. Então ele disse: não, pai Abraão, porque quem está narrando essa história é Cristo. Mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Jesus fala da sua própria ressurreição ao contar essa história. Nem todo mundo dá crédito. E ele morreu, alcançou o prêmio da ressurreição, e ainda homens estão me ouvindo e ainda não deram crédito a essa palavra. E Abraão, porém, lhe diz: se não ouvem a Moisés nem aos profetas, tampouco crerão, ainda quando alguém dos mortos ressuscite. Na realidade é uma mensagem subliminar a Cristo. E de fato isso foi o que aconteceu depois da sua ressurreição. Esse texto é claro, e ele mostra que ninguém tem poder de tirar ninguém do lugar do Hades, do lugar de tormento. Quando você lê 1 Samuel,
no capítulo 28. Quando você vê o caso ali, né, da pitonisa, quando Saul procura ela, aquilo não é uma verdade. Aquilo é uma mentira embustida do diabo. Por quê? Se nem durante a vida Saul teve poder sobre a vida de Samuel, se nem durante a vida Saul teve poder sobre a vida de Samuel e ele tremia quando Samuel chegava, 1 Samuel 28:11 diz: replicou-lhe então a mulher: a quem eu invoco? Olha o que Saul faz. Saul dá uma sugestão: traga-me a Samuel. O que o diabo fez? Fingiu-se ser Samuel. Querido, pega essa palavra no seu coração hoje e com aquilo que Deus tem te dado, granjeie amigos, ganhe almas, mude a história de outras pessoas. A mensagem central está em Lucas 16:9. Assim eu vos digo, fazei amigos com as riquezas injustas. Eu quero orar por você. O homem que carrega a dádiva de Deus nele, ele não espera para ter muito para poder compartilhar. Aliás, ele compartilha do pouco que tem, para que quando Deus o colocar no muito, ele continue compartilhando também. Mas você que espera chegar no muito para poder compartilhar com o que você tem agora, esquece. Deus nunca vai te colocar nesse lugar, porque Ele conhece o seu coração. Pai, graças eu te dou. Eu sei que eu não tenho muito para compartilhar com os teus filhos, mas o pouco que o Senhor tem me dado pela tua palavra, eu tenho compartilhado. Eu tenho feito aquilo que está nas minhas mãos para poder fazer. Então, Deus, eu abençoo essa vida que está do outro lado. Obrigado por cada uma dessas pessoas que passaram hoje nessa nossa live, que ouviram um pouco da sua palavra, daqueles que estão do princípio até o fim, que estão fazendo parte do meu propósito, que estão cumprindo comigo o meu chamado, que é transbordar e levar a palavra a todos aqueles que creem no unigênito Filho do Pai. Meu Deus, muito obrigado por essa segunda-feira. Nós iremos fazer o nosso dia acontecer. Que a glória do Senhor repouse sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que possamos ser, todos os dias, ó Pai, revestidos da Tua autoridade e do Teu poder, para transbordarmos de fato na vida de outras pessoas. Pai, graças eu te dou pelo fôlego de vida que o Senhor nos deu e por essa segunda-feira extraordinária. Eu abençoo a vida dos filhos do Senhor e eu oro por eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Cláudia, bom dia. Ludmila, bom dia. Pastor Marcelo, Alexandre, bom dia. Presbítero Eduardo, Luzia, bom dia. José Fófano, bom dia. Dani, bom dia. Guilherme, bom dia. Felipe, bom dia. Natália Batista, bom dia. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Faça acontecer um excepcional dia, tá bom? Quer um conselho? Vai cuidar da sua preciosa vida, tá? Você tem mais o que fazer. Deus abençoe. Um beijão. Fica na paz. Hoje nós temos mega classe maturidade, tá? Tamo junto até depois do fim.